Aleluia. Muito grato, muito honrado pela oportunidade que meus irmãos em Cristo me propuseram nesta manhã de ser um dos ministrantes da palavra. Eu me sinto muito honrado porque da onde Deus me tirou, o holofote era outro, mas hoje só tem um que brilha na nossa vida e o nome dele é Jesus Cristo. Aleluia! De Nazaré. Queridos irmãos, eu me sinto muito alegre, muito feliz de poder fazer parte deste grupo a qual me acolheu, a igreja me abraçou. Eu amo todos vocês em Cristo Jesus. Eu amo pregar nessa igreja, louvar e adorar Jesus. Aleluia! Embora muitos pregadores não gostem de falar em suas igrejas, pelo contrário, aqui é o lugar que eu mais me identifico. Aleluia! De falar, eu mais me sinto aberto em falar. Eu sou muito honrado a Deus pela vida do nosso pastor que não está aqui, que está pregando a mensagem, mas ele é um dos homens de Deus que me abraçou de uma forma aqui dentro. E quero ser também muito honroso em poder agradecer meu irmão Ricardo e meu irmão Júnior, que fora um dos homens que no momento mais difícil da minha vida, no momento em que eu estava para jogar tudo para o alto, no momento em que queria desistir de tudo, eles pegaram na minha mão e disseram: vamos para cima, que você é do reino. Aleluia! E coisa boa é quando o crente anda com gente do reino. Aleluia! Isso é muito importante para nós, porque não é só a adoração em si que nos faz irmãos, mas é no momento da angústia que nós conhecemos o irmão. Aleluia! Quero também ser muito grato a Deus por esse homem de Deus, meu paizão, pastor Márcio. Esse homem me conheceu no momento ao qual eu estava depravado, no momento ao qual eu estava no mundo cantando, usando droga, traindo minha esposa, não tenho vergonha de dizer. E ele me abraçou, me acolheu, orou por mim. E hoje eu estou aqui fruto das orações desse homem. Aleluia! Muito orgulhoso de ver aqui. Você já me fez chorar demais. Agradecer ao Silvestre. Deus te abençoe, negão. Cadê ele? Obrigado pela oportunidade de ser um paizão na fé. Obrigado. Vamos junto comigo. Todos os irmãos. Quero agradecer a minha mãe que está ali. Muito obrigado, Bretão. Te amo demais. Deus te abençoe. Joara, sua linda. Obrigado pela bênção. Vamos junto. Queridos, não foi uma semana fácil, foi uma semana difícil. Eu não sei para vocês, mas o inimigo se levantou de uma forma contra as nossas vidas aqui perto dessa festa. Para você ter uma noção, foram tantas tentações que nós passamos nesses últimos dias, tentações tamanhas. Uma pessoa nessa semana, para dizer melhor, no dia de ontem, teve a coragem e a capacidade de olhar para mim e dizer assim: você perdeu o brilho, você perdeu todo o brilho, você cortou o cabelo, você não canta mais, você perdeu todo o brilho. Para mim você é como um desses pastores aí que se esconde atrás da Bíblia. Eu falei: pois é, venenosa, mas deixa eu te dizer um negócio, não foi você que morreu por mim na cruz. Aleluia! Pode não querer a salvação, mas eu vou continuar orando pela tua vida. E é assim, queridos. O inimigo se levanta mesmo, mas ele se levanta para cair. Glória a Deus. Quem achou diz um amém. Amém. Leamos o texto. Não me lances fora da tua presença, e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Glória a Deus. Pode tomar um assento, por favor. Meus amados irmãos, o texto a qual os nossos santos escolheram para ser o tema da festa nos diz algo muito importante, pois Davi está dizendo
essas palavras quando se depara em um dos momentos mais difíceis da sua carreira. Ele vai pecar contra Deus. Os salmos, mais conhecidos como Terrilim, ou saltérios, ou hinários, cânticos, escrito por vários homens de Deus, agora nos traz uma reflexão importantíssima. E todo o salmo tem um porquê, todo o salmo tem uma explicação, um contexto, a história por trás do escrito. A Bíblia vai dizer que, de certa forma, Davi fica um pouco ocioso e ele não desce a batalha, ou melhor dizendo, não sobe a batalha como os reis faziam naquela época. A Bíblia diz que, acontecendo que no ano em que os reis sobem para a batalha, Davi escolheu não subir, mas ficou em casa, no palácio. Não se sabe por que Davi escolheu não ir, mas quando eu leio o texto, eu já pego um mistério muito importante, porque a Bíblia diz que Davi acordou de tardezinha e se levantou e foi para o terraço. Quando ele chega no terraço, ele vai ver a mulher chamada Berseba, muito linda, formosa. Ele então se apaixona e manda chamar a mulher. Mas percebam que Davi, ele vai acordar de tardezinha, fazendo-me lembrar que quando Davi ainda não tinha o reino estabelecido, quando o gigante filisteu se levantou contra o povo de Deus, a Bíblia diz que todos ficaram atemorizados, todos ficaram com medo, menos Davi. Enquanto o gigante acordava cedo, Davi acordava bem cedo. Vou dizer de novo para você entender. Enquanto o gigante estava se levantando, Davi já estava pronto para vencer o gigante. E isso fica muito perigoso para os crentes, porque o crente não pode ser preguiçoso, o crente não pode ser tardio, o crente não pode ser tardio em oração, o crente não pode ser tardio no jejum, o crente não pode ser tardio na leitura, o crente não pode ser tardio no jejuar, o crente não pode ser tardio em orar, o crente não pode ser tardio em buscar a presença, o crente não pode ser tardio em apregoar o evangelho, seja na rua, seja em casa, seja no trabalho. O crente não pode ser tardio, porque quando somos tardios, somos favorecidos às tentações, e Deus não dá vitória para crente vagabundo, para crente que acorda tarde. Jesus só dá vitória para crente que acorda cedo e ora e jejua. Aleluia, aleluia, glórias a Deus. No ano em que os reis sobem à batalha, a Bíblia vai dizer que Davi escolhe ficar, e ele vai mandar um homem por nome Joabe. Joabe é um homem de guerra. Joabe é um homem astuto na guerra. Ele sabe como é que se vence batalha. O nome Joabe significa, da origem hebraica, Yahvé é pai, ou o Senhor é pai, do Massorete, W-Y-H-W-H, Yud-He-Vav-He, o Senhor é pai. O nome Joabe significa o Senhor é pai. Segura esse mistério. Joabe reflete a devoção a Deus, a divindade de Deus. Joabe é uma figura paterna, Joabe é uma figura acolhedora, Joabe é uma figura aconselhadora. Joabe na Bíblia matou Abner, Joabe matou Absalão, Joabe matou Amassá. Joabe corrigiu Davi quando ele favoreceu os inimigos ao invés de favorecer os amigos. Joabe era homem valente, era homem de guerra. E tem algo importante, uma revelação importantíssima para nós nesse nome chamado Joabe. Joabe significa o Senhor é pai. Enquanto Davi ficou no lugar da tentação, alguém estava saindo à batalha. Enquanto Davi ficou para ser tentado, alguém
a batalha. Vou dizer de novo, Aleluia. vou dizer melhor para você entender. Há um mistério aqui muito forte, há uma revelação, e lá vai um recado para os fariseus modernos da época, que levantam placas, que levantam bandeiras, que não amam, que não expressam amor. Lá vai um recado para crente falso, para crente que não faz nada e nem deixa o irmão fazer, para crente que só quer picuinha, só quer briga, em vez de adorar o nome do Senhor. Lá vai o recado: quem quiser ficar com o pecado que fique, mas o Senhor Pai, Ele vai para a batalha, Ele vai para a batalha, e quando Ele sai para quê? Guiar e vencer. Enquanto alguém fica no pecado, o Senhor Pai está indo à batalha. Glórias a Deus. Meu Deus. Tramar. Davi então vai tramar. Ele vai para o terraço, ele chama a mulher, se deita com a mulher, e Davi vai engravidar, perceba. Se deita com ela, e ele tenta enganar Urias. Ele chama Urias e diz: meu filho, tu não precisa ficar aqui no palácio, vá para casa, lava os pés, se deite com sua esposa, vá para o quentinho, vá para as costelas da nega, fique de boa. Só que Urias era tão fiel que ele não desce para casa, ele fica no palácio. Quando Davi acorda de manhã, ele vai olhar e vai ver Urias lá. O plano tinha dado errado. 3 erros de Davi. Primeiro erro: se deitar com a mulher do próximo. Segundo erro: tramar e premeditar a morte do seu próximo. Terceiro erro: matar o seu companheiro. Urias, ou Uriá, significa Deus é a minha luz. Quando Davi trama a morte de Urias, ele vai então se afastar da luz, aproximando-se das trevas. Aleluia. Quando nós pecamos, nós nos afastamos da luz e nos aproximamos um pouco das trevas. Jesus disse: quem me segue não andará em trevas. Glórias a Deus. Quando Davi peca, ele está trazendo o pecado para dentro da sua casa. Apocalipse 22:11 diz: quem é sujo, suje-se mais, mas quem é limpo, limpe-se mais. Davi trai Urias, fica com a sua mulher e manda ele para a morte. Queridos, preste atenção, o nome Urias significa Deus é a minha luz. Enquanto alguém quer ficar no palácio, quer ficar em casa, enquanto alguém quer ficar com o pecado, quem quer trevas se depara com as trevas, mas os filhos da luz estão indo para a luz e encontrarão o Pai na luz. Davi, depois da morte do seu irmão, ele vai ficar com Berseba, e o nome Berseba ou Betseba significa filha do pacto, ou filha do juramento. Todo pacto precisa do sangue. Todo pacto precisa que se derrame o sangue. Aleluia. Quando Davi trama e mata o seu irmão, ele derrama o sangue, faz jus ao nome dela, filha do pacto, filha do juramento. O cenário aqui é pacto de pecado, o cenário aqui é pacto de traição, é derramamento do sangue inocente. Mas Jesus disse: eu não vim para os santos. Aleluia. Meu Deus. Eu vim para os doentes. O cenário que o inimigo montou é cenário de pecado. O cenário que o inimigo montou é cenário de desprezo. E o diabo diz por aí que fruto de pecado
não pode vingar. O cenário diz por aí que fruto de pecado não pode dar fruto, não pode vingar, não pode crescer, merece a morte. Mas Jesus é misericordioso. O mundo diz que o fruto do pecado não vinga, não dá nada. Betseba, depois que gerou o primeiro filho morre, mas o segundo filho é Salomão. Eles ainda são fruto do pecado, porque Davi ficou com ela e tramou a morte do seu irmão. Depois que ele gera esse menino que morre, vai gerar Salomão. Salomão foi quem reinou depois de Davi. Foi um homem agraciado com a maior sabedoria já existida na face da terra. Também foi o homem mais rico. Salomão foi quem levantou altar do templo no nome do Senhor. Foi Salomão que fez isso. Só Deus pode pegar alguém, transformar ele, pegar um cenário de pecado e transformar ele. Só Jesus pode pegar um macumbeiro, lavar ele e transformar num pregador do evangelho. Só Jesus pode pegar o cachaceiro, transformar a vida dele e transformar ele em pastor. Só Jesus pega um viciado em crack, lava ele, dá um banho, lava com o Espírito, transforma, batiza, perdoa, transforma. Só Jesus pode pegar a prostituta, lava ela, transformar ela numa missionária. Só Jesus pode pegar aquele que não é e transformar naquilo que é. Só Jesus pega o mendigo, transforma ele e faz o homem se assentar no meio dos príncipes. Olha o que Jesus vai fazer. Ele pega a Betseba e transforma toda a vida dela. O cenário era de pacto de pecado, o cenário era de pacto de sangue. Mas Jesus pega a Betseba e coloca ela na sua genealogia. Ela é citada na sua descendência. Oh, glória a Deus. O que era pacto de pecado agora se transformou em parte da história. Assim é comigo, assim é com você. Não valíamos nada, não éramos nada, éramos frutos do pecado, mas Deus nos transformou e nos batizou com o Espírito Santo. E hoje estamos aqui. E quando a trombeta tocar, nós fazemos parte dessa história também. Quando a trombeta tocar, subiremos com Ele, cearemos com Ele, estaremos com eles, reinaremos com Ele, cantaremos com eles. Nós somos parte da história de Deus. Davi escolhe o pecado. Pelo menos 1 ano e meio Davi vai esconder o pecado. E se Davi não se toca do seu pecado, o Senhor vai enviar o Natã, o profeta, até a ele. E Natã o repreende. Natã chega até a presença do rei. Salve ao rei a tua presença, o Senhor na tua vida. Pois não, meu filho, diga o que você quer. Meu Senhor, preciso te contar uma história que eu vi por esses dias. O que aconteceu, meu filho? Meu Senhor, existiam 2 homens. Esses homens, um era rico, um tinha gado, tinha fazenda, tinha tudo. O outro não tinha nada, a não ser um pequeno novilho, uma pequena ovelha, que ele tratava como se fosse a sua filha, zelava dela. Meu filho, o que aconteceu? Me conte logo essa história. Chegando um hóspede na cidade, o homem que era mais rico pegou essa ovelha do homem mais pobre, fazendo assim então um banquete para aquele homem que tinha chegado na cidade. Meu filho, o que esse homem merece? Davi então acende a ira e diz: certamente esse homem merece morrer, certamente esse homem merece a morte. Natã olha para ele e diz assim: pois é, certamente esse homem és tu. Davi olha para ele e diz: perdão, meu Senhor, tenha de misericórdia de mim, pequei contra o Senhor. Então ele expressa o seu pecado, ele diz o seu pecado para o profeta Natã. E a Bíblia vai nos dizer que agora ele está arrependido de tudo aquilo que ele fez. Glórias a Deus. Natã significa dádiva, dom e presente de Deus. Natã significa dádiva, dom e presente
dom e presença de Deus. Só Deus pode corrigir o homem, dá para ele dádiva, dom e presença de Deus. Glórias a Deus. No mundo não tem massagem, no mundo não tem perdão, no mundo se paga com a língua, no mundo se paga com o corpo, no mundo se paga com a alma, no mundo não tem massagem. Na Umbanda, no Candomblé, quando você erra com as entidades te trancam no quarto e te dão uma surra. No mundo não tem massagem, mas só Jesus te corrige, dá dádiva, dom e presente de Deus. Mas cada ação tem sua reação. Jesus andou sobre a terra, corrigindo e admoestando, corrigindo principalmente os fariseus. Ele andou sobre a terra. Certo dia esses homens maus olharam para ele e quiseram o corrigir. Colocaram ele numa cruz. Oh, glórias a Deus. O Senhor está numa cruz. Sexta-feira a cabeça dele tomba, sábado a cabeça dele continua deitada, mas no domingo a cabeça dele levanta e eles vão até o sepulcro. E o anjo diz para eles assim: porque estão procurando o que está vivo entre os mortos? Ele não está aqui, ele já ressuscitou e ele está dádiva, dom, presente de Deus. Mas eu tenho medo dos fins dos tempos, eu tenho medo do cenário apocalíptico, porque as igrejas nesse século, elas são criadas para terem medo. Vocês não estão preparados para ouvir o que está por vir, vocês não estão preparados para ouvir, para discernir o que o Apocalipse traz. É mentira. Mas eu tenho pavor do Apocalipse. Ele foi como um cordeiro mudo ao matadouro, mas voltará como o leão da tribo de Judá. E esse leão corrige, mas ao servo dele ele dá o quê? Dádiva, dom e presente. Aleluia. Porque há um lugar para nós. Davi se arrepende. Ele sabe que a sua alma está distante de Deus. Ele sabe que ele é homem segundo o coração, mas que ele está longe. E não somos nós, não é Deus que se afasta de nós, mas somos nós que se afastamos de Deus. O Senhor nunca nos deixou sozinho. Mesmo que nós saímos da presença dele, ele sempre esteve ali cuidando, zelando, guardando. Aleluia. Ele nunca nos deixou sozinho. Glória. Jamais. Ele nunca nos deixa caminhar sem direção. E quando eu olho para isso, eu vejo que é como se fosse um pai que tem 2 filhos, e a esses filhos ele dá os mesmos desígnios. Ele diz: meus filhos, acordem, tomem banho, escovem os dentes, almocem e vão para a escola. Um filho acorda, toma banho, escova os dentes, almoça e vai para a escola. O outro acorda, não toma banho, não escova os dentes, todo malamanhado, em vez de comer comida, come pão e vai para a escola. Quando chega, um filho abraça o pai e diz: pai, eu te amo, meu dia foi assim, meu dia foi desse jeito, tive um dia positivo, tive um dia produtivo, eu brinquei, eu me diverti, aprendi coisas novas. Mas o outro olha para o pai e significamente não dá nada, não faz nada, não diz nada para o pai, não abraça, não diz que ama, não dá um beijo, não fala nada para o seu pai. Qual desses 2 filhos o pai mais ama? Glórias a Deus, nenhum. E qual pai em sã consciência deixará de amar o seu filho porque ele está no modo de rebeldia? Nenhum também. Glórias a Deus. Assim são os filhos de
mais chegados que os outros. Alguns oram mais, alguns buscam mais, alguns jejuam mais, alguns querem mais, alguns leiam mais. Deixa eu ver na onde tem um, deixa eu ver na onde tem um que quer. Davi está no ápice do seu arrependimento, e o inimigo nunca vai querer nos derrubar quando nós estamos lá embaixo, quando estamos fora da presença. Não, o inimigo sempre vai querer nos derrubar quando nós alcançamos aquilo que o Senhor nos prometeu. Ele sempre vai querer nos derrubar quando nós levantamos a nossa cabeça em direção às terras que o Senhor Jesus nos prometeu. Essa é a estratégia do inimigo. Ele sempre vai fazer isso. Davi está arrependido. Ele está muito arrependido. E quem sabe se lembrando que na unção ele arrancou a cabeça do gigante filisteu e deu vitória para o povo de Israel. Quem sabe ele está se lembrando que na unção Jesus guardou a vida dele quando ele estava no deserto, fugitivo da ira de Saul, quando ele esqueceu capa, quando ele esqueceu espada, quando ele esqueceu escudo, quando ele esqueceu a manta, quando ele esqueceu água, quando ele esqueceu comida. Ele estava fugitivo e ele estava à mercê das bestas feras do deserto. Davi estava se lembrando que na unção o povo de Israel era vitorioso, e todos os povos ao derredor tinham medo do povo de Israel. Ele está no modo reflexivo e quem sabe pensando: Senhor, eu não sou nada sem a tua presença, porque quem já andou na presença de Deus não se compraz com as presenças do mundo. Quem já andou na presença de Deus não consegue suportar a dor da escuridão. Glórias a Deus. Ele está pensativo, ele está no modo reflexivo, e quem sabe ele está sentindo a agonia dos ímpios, a agonia dos homens impuros, a agonia dos homens que morreram sem Jesus, pois os maiores satanistas em terra blasfemaram e disseram coisas horrendas contra o nome de Deus, mas ao se deparar com a morte, sem a presença de Deus, clamaram o nome de Deus. Quem sabe Davi está sentindo na pele a dor e a agonia desses homens. Glórias a Deus. Vejamos o que disseram alguns satanistas antes de morrerem. Anthony Levy disse: oh meu Deus, o que eu fiz? Há algo de muito errado aqui. Aleister Crowley, ao encontrar a morte, disse: eu estou perplexo. Voltaire disse: eu estou abandonado por Deus e pelos homens. Eu te darei metade do que valo se você me der 6 meses de vida. Thomas Paine, fique comigo, não suporto ficar sozinho. Ó Senhor, me ajude. Davi Hume, morrendo, disse: eu estou em chamas. Francis Newport, na hora da morte, gritou: aquele fogo do inferno e as dores insuportáveis das chamas. Quem sabe é nesse momento que Davi levanta a sua voz, ergue o peito, rasga a alma, rasga a verte e diz: Senhor, não me lances fora da tua presença, e nem retires de mim o teu Espírito Santo, o teu Espírito Santo, o teu Espírito Santo, o teu Espírito. Quem tem línguas estranhas, fala em línguas estranhas. Viraboto, Keminara, Sarah.
Quem quer ser batizado, seja batizado agora. Quem quer ser batizado, seja batizado agora. Recebe o batismo. Recebe o renovo. 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 Só quem não suporta viver longe dessa presença. Era pronto, terminada, laçada, pecada, lava. E para correr, lava, se eliminar. O renovo na casa descendo. Só quem não suporta fica longe dessa presença. Só quem não suporta fica longe dessa presença. Oh glória. Sente a presença do Espírito Santo.